Deus. Hoje vamos falar, ou continuar falando sobre Jacó. Como é que Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel? Mas como eu tenho dito todas as vezes, não me canso de dizer, para que isso se torne um hábito das famílias, das pessoas, sempre que você for ler a Bíblia, busque a orientação divina. Vou pedir ao pastor Ivan que ore conosco. Oremos. Nosso bondoso Deus e Pai querido, que o Teu nome, Senhor, seja santificado. Neste momento, humildemente, pedimos a Tua bênção para o estudo desta lição. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para todos os nossos ouvintes e que nós possamos, Pai amado, compreender melhor a Tua palavra e a misericórdia do Senhor sobre nós. Amém. Que a presença do Santo Espírito esteja conosco, por Jesus rogamos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós vimos já na semana passada uma parte da vida de Jacó. E os 20 anos de Jacó ali na região da Mesopotâmia, eles foram marcados por inveja, por ciúmes, por problemas, algumas dificuldades ali entre o sogro dele. Na verdade, o sogro enganou várias vezes, enganou na questão da esposa, enganou na questão do salário. Foi uma vida complicada, né, pastor Ivan, de Jacó naquela região lá, né? Jacó, ele passa assim, um período terrível. Na verdade, ele se torna vítima. A lição dessa semana vem falando sobre isso, né? Sim. Jacó, agora na Mesopotâmia, ele é uma vítima do engano, da intriga, infidelidade, problemas de família demais, não é? Isso fez com que ele enxergasse a tristeza que ele causou em Deus por ter sido também um enganador, né? Uhum. E realmente o ambiente que ele vivia não era um ambiente muito fácil, né? Muito difícil. É pena que algumas pessoas tenham o mesmo ambiente hoje. É uma tristeza. Mas há pessoas que estão vivendo num ambiente também de muita intriga, dificuldades, infidelidade, né? Cochicho, ciúmes, né? É uma pena, mas é a realidade. Bom, vamos falar um pouquinho, Silvina, sobre a história de Jacó. Ele, primeiro, precisava se casar, naquela época a esposa custava caro, né? Com certeza. Hoje também, em alguns lugares, não é muito fácil não, viu? E Jacó, ele se compromete a trabalhar 7 anos para seu sogro, né? Para conseguir a esposa dos seus sonhos, né? O nome dela, Raquel. E no fim desses 7 anos de trabalho, ele ganha a esposa, foi assim? É assim, mas ganhou a esposa errada. Ganhou a irmã mais velha, que foi Leia. Eu imagino o desconcerto e essa sensação, sabe, de abuso, de ser enganado, de você ter trabalhado por um objetivo para depois ser enganado, e ser enganado por alguém que era parente. Sim. O sogro de Jacó era um tio dele, era parte da família, ou seja, ser enganado é difícil, ser enganado por alguém da família é mais difícil ainda. Eu percebo na história de Jacó uma história de muita dor, de muita decepção. Ele pagou muito caro pelos erros dele. Eu fico pensando que ele enganou o pai, né? Até algumas pessoas dizem, aqui na terra faz, aqui na terra paga, né? Mas no caso dele, realmente, foi assim a mesma medida, né? Na verdade, Jacó foi tomado assim por uma ambição, não é? A bênção que pertencia ao irmão, ele desejou essa bênção, vai em busca dela, e ele usa recursos do engano, da traição, não é? A morte é a coisa que mais causa dor no coração humano, está em primeiro lugar. Sim. Dizem os especialistas que a solidão está em segundo lugar, mas em terceiro lugar está a traição. Você nunca é traído por inimigo, já percebeu isso? Você é traído sempre por amigos, sim. Familiares, pessoas que estão próximas, né? E ele viveu isso, tanto na família dele, ali com os pais, como na família que agora ele vai adquirir, né? O engano, a traição, é uma coisa terrível, né? Mas ele amava muito a Raquel, porque ele topa, vamos dizer assim, trabalhar mais 7 anos por Raquel. Formar uma família para Jacó significaram 14 anos de trabalho pesado, porque a gente lê na história da Bíblia e, sinceramente, Labão tratava Jacó como um escravo. Ou seja, ele trabalhou e muito por as esposas, pelo sustento dele, para manter a família, para conseguir tudo o que ele tinha. Então, ele não só foi enganado, ele também foi explotado, não sei como se fala em português, mas ele foi explorado pela família dele. Então, é uma situação de muita injustiça, de muita dor, a situação que Jacó está vivendo, porque ele realmente trabalhou esses 7 anos de maneira bem literal. E a gente percebe que realmente Jacó amava a Raquel, porque depois desses 7 anos trabalhando por ela,
Raquel não era assim aquela esposa que ele imaginava que fosse lhe dar muitos filhos, uma descendência numerosa, porque tudo mostra na Bíblia que ela era estéril, não tinha filhos. E a primeira esposa, aquela que ele trabalhou, mas não era a esposa dos sonhos, essa era fértil, tinha filhos. E agora começa ali uma disputa. Na verdade, essa questão de duas esposas é um pouco complicado. E, na verdade, começou a aumentar, porque Raquel buscou um costume possivelmente antigo e buscou uma barriga de aluguel, né? Falou, olha, tem uma serva aqui chamada Bila, acho que é esse o nome, né? E ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso de um filho, então essa minha serva, ela vai ter um filho com você e eu crio, é meu. Né? E isso naquela época era um costume, não era assim considerado errado, né, pastor? Dentro da cultura se permitia a poligamia. Sim. Porém, Deus nunca aceitou, Deus nunca aprovou a poligamia, Ele suportou. Mas em toda a trajetória da Bíblia, nunca Deus aprovou, e você veja que a poligamia ela sempre trouxe muitos problemas, né? Continua hoje também, porque na nossa cultura a poligamia é um crime, não se pratica, mas não se pratica assim, a olhos vistos, né? Sim, sim. Mas quando você busca uma outra pessoa através da imoralidade, do adultério, enfim, é uma prática da poligamia de uma outra forma, Sim, tá sim. certo? E o ser humano continua sofrendo As consequências. até hoje, porque Deus fez o homem para viver com uma mulher, apenas, né? E essa prática aqui, veja quantos problemas ele teve, porque ele acabou tendo, na verdade, 4 esposas, né? Ele teve Bila, teve Zilpa, Lia, Raquel, enfim. Você imagina uma casa com 4 esposas, 12 filhos, né? Foram, nossa, muita dificuldade. E a gente percebe, inclusive, pastor, que esse costume, ele continuou. Visitando o Egito, eu estava conversando com o motorista de táxi e perguntei para ele assim, com quantas esposas vocês aqui podem viver? Ele disse, legalmente com 4, desde que você pode sustentá-las. E eu perguntei para ele, e você, quantas tem? Ele falou, tenho só uma e é o suficiente. Era um motorista de táxi inteligente. Na verdade, Jacó sofreu com isso, né? Ele teve problemas com isso, Lia também começou a dar a sua serva, desprezar, né? E os filhos depois vieram, aquela confusão toda. Na verdade, ele tinha que ter confiado nas promessas como lá atrás Abraão confiou, mas o ser humano, né? Vai fazer o quê? Aí vem a questão do salário de Jacó. Labão, seu sogro, aceita pagar um salário, mas ele estava assim mal intencionado, né? Não, Labão é o vilão da história, né? Com certeza. Como é que foi combinado essa questão do salário aí? E Labão parece que queria sempre levar vantagem em tudo. Eu gostei muito dessa parte do relato, vou ler Gênesis 31, verso 8, diz, quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Labão começa a querer brincar com Jacó, falando assim, as ovelhas, o gado que saia de tal jeito, o listrado, vai ser teu. Mas ele sempre estava especulando com a possibilidade de dar a menor parte, para o Jacó. E aí é onde vem a intervenção divina. E Deus abençoava, parece que quando ele mudava o salário, Deus fazia com que aquele tipo de animal viesse, né? E ele separava, inclusive, né? Você vê que coisa interessante, porque a proposta que Jacó está fazendo aqui a Labão, ela é muito importante, interessante, porque as ovelhas, as cabras, normalmente eram pretas ou marrom, né? Sim, sim. E ele diz, você fica aí com as pretas, com a marrom e tal, e as ovelhas que normalmente eram brancas, você me dá só que for de cor preta e tal. E ele achou boa a ideia. Agora, sabe o que eu acho interessante na questão? Que Deus começa a abençoar Jacó e Labão não percebe que Deus estava com Jacó, que Deus está abençoando Jacó. Como algumas pessoas são duras e têm dificuldade de ver a bênção de Deus e ir à presença desse Deus. Imagina se Labão tivesse visto, olha, esse Deus aqui de Jacó, ele é um Deus maravilhoso, olha como é que ele abençoa esse camarada, meu genro aqui. Ele deveria se unir a Jacó e buscar essa bênção desse Deus, porém duro de coração, nunca aceitou perfeitamente a Deus, né? Algumas pessoas agem dessa maneira, né? Dureza, diante das bênçãos que Deus derrama, continuam duras de coração, né?
Uma questão que chamou Sim. minha atenção, Jonathan, foi a gente tem essa impressão na história de Jacó. Ele enganou o seu pai, então ele merecia ser enganado pelo sogro. Sim. Ele merecia ser enganado no salário, com a mulher, com as esposas. Mas, sim, Jacó estava vivendo as consequências da decisão dele, do pecado dele. Mas o amor de Deus vai além do nosso pecado. A justiça de Deus pelo pecado foi feita na cruz, não tem que ser feita na minha vida. Olha, Labão está querendo enganar a Jacó, jogar de esperto com Jacó, e Deus começa a abençoar a Jacó. Por quê? Porque Deus não estava preocupado com que Jacó vivesse as consequências do seu pecado e fosse enganado, sino que Deus estava preocupado com fazer justiça na vida de Jacó também. A gente é muito crítica com Jacó, a gente joga muito pesado com Jacó, né? Ele enganou, então ele tem que ser enganado. E Deus não foi assim com Jacó. Deus protegeu Jacó quando ele continuamente estava sendo enganado pelo sogro. Bom, a coisa chega a tal ponto que Jacó decide ir embora. Não vou ficar mais aqui, estou sendo enganado. E interessante que as próprias esposas reconhecem que o pai está sendo injusto, né? Fala assim, olha, realmente, se você vai, a gente vai junto, nem se preocupe. E agora eles saem ali da terra, mas não falam nada para o sogro, é como se estivesse fugindo mesmo. A gente percebe, inclusive, que os filhos de Labão, os cunhados, também começaram a brigar, olha, pai, está ficando rico. Às nossas custas. Eles não viam que Jacó estava trabalhando ali, estava ficando rico. Eles também estavam se enriquecendo com a bênção de Jacó. E agora ele decide fugir e aproveita que Labão, quem sabe, estava fora, os filhos dele também, e fuga para Canaã. É um retorno, né, pastor? É um retorno. Quando Jacó muda lá o nome para Betel, naquele dia ele faz um compromisso com Deus. Ele diz assim, Senhor, se tu me abençoares, e se um dia eu conseguir retornar, então veja que quando ele saiu da casa do pai dele, ele já tinha um desejo de retornar. Então eu te darei de tudo o dízimo, né? Então hoje aqui, essa fuga, ele está agora retornando, que já é um desejo antigo do coração dele. Ele aproveitou que o sogro foi tosquear, e ele viu a oportunidade e disse, quer saber, é agora. Ele conversou com as esposas, elas entenderam que realmente a situação ali não era fácil. Deus havia abençoado ele muito. Hoje ele era alvo dos ciúmes, da inveja, né? Ele disse, então é hora de voltar. E ele volta realmente, embora nós vamos perceber aqui que ele está com muito medo do retorno, mas ele está seguro da promessa de Deus. Ele está seguro de que Deus, né, estará com ele, acompanhando em todos os momentos. E uma coisa interessante, Silvina, é que ele anda rápido, porque o sogro só vai alcançar 500 quilômetros depois. Andou muito esse rapaz, né? Com certeza, eu acho que ele conhecia muito bem a peça com que ele estava trabalhando. E sabia que Labão iria procurar ele e tentaria convencer a ele e as filhas para voltarem. Eu acho que Jacó tinha uma consciência muito clara de que ele tinha que sair. Eu acho que ele terminou fugindo da casa dele quando era moço, e depois, quando ele sai da terra do seu sogro, ele também estava fugindo de algum jeito. Ele também era a mesma atitude. Uma vez que ele se despeje, ele toma a decisão, ele começa também a tentar sair debaixo do trabalho do sogro. E também aí acontece um episódio interessante que Raquel, ao sair, ela leva os ídolos do lar. Eram assim umas pequenas estatuetas, né? O que significava retirar esses ídolos do lar e levar consigo? Quando Raquel ela tira os ídolos domésticos do pai e leva embora, isso significa tirar as bênçãos também ali do pai. Isso é um ponto. Um outro ponto é que ela também acreditava naquilo. Raquel ela representa nesse momento uma coisa muito importante. Essa bela mulher, a lição mesmo fala isso, essa bela mulher esconde um coração não totalmente convertido a Deus. E é possível hoje pessoas assim. É possível pessoas estarem diante de Deus o adorando no sábado, mas não estão com o coração totalmente convertido. No seu íntimo estão trazendo ídolos. Tudo aquilo que toma hoje a prioridade, o lugar de Deus é um ídolo na minha vida, não é verdade? Agora, sabe, essa fuga de Jacó nos ensina também uma outra coisa. Não importa a distância que você foge, né? O passado ele te acompanha. Dá a impressão que aqui Jacó está dizendo, olha, quer saber de uma coisa, eu tenho que voltar, eu tenho que resolver lá meu passado. Não é? E agora então ele está nessa fuga e a esposa agindo dessa forma é uma pena. Não é? Algo interessante é o verso do capítulo 32,
o verso 9, disse mais Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartar-te de bem. Jacó está voltando para a terra dele, da família que ele tinha abandonado, que ele tinha, porque Deus tinha dado uma ordem muito clara. Sim. Jacó está fazendo a vontade de Deus, Jacó está obedecendo a voz de Deus, mas ainda assim Jacó tinha medo. A esposa de Jacó, Raquel, tinha roubado os ídolos do pai. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e isso me dá a impressão de que muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está obedecendo a Deus, mas a gente não confia o suficiente, a gente tem medo, a gente procura soluções humanas. É verdade. Então, acho que às vezes obedecer e confiar não sempre são a mesma coisa. Eu posso obedecer sem estar confiando. E uma coisa interessante é que Labão o alcançou num momento que, quem sabe, ele já dizia assim, bom, aqui ele não vem mais. 500 quilômetros de distância, né, para uma época que não tinha ainda automóvel e nem estradas como tem hoje. E nesse momento ele chega, mas Deus aparece a Labão, né, e dá uma mensagem para ele. A mensagem de Deus a Labão ela é muito interessante. Labão, não toque nele. Não faça nem bem nem mal. Fica neutro. Não é? Aqui nós poderíamos tirar muitas lições. Aqui Deus está mostrando o seguinte: eu protejo o meu povo. E tem um outro fator importante aí. Ele também era um ungido de Deus. Labão, ele é um ungido de Deus. Ele pode ter enganado, tudo certinho, mas ele recebeu a unção de Deus, né? Então Deus tinha, assim, por Jacó, que representa o povo de Deus, assim, um cuidado todo especial. E é o que Deus tem hoje para nós. Tenho certeza que em muitos momentos, durante um dia, Deus diz assim para o inimigo: não toque, não faça nada. A proteção de Deus sobre o povo dele é constante, né? É uma proteção que está baseada em que Deus é fiel, não que a gente mereça essa proteção. Ah, totalmente. Está baseada na natureza de Deus, não na nossa natureza. Iniciativa de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Agora a gente percebe que Labão não estava muito preocupado com as filhas, não, né? Ele chegou lá e falou assim, olha, como é que você faz isso, sai como fugitivo, e no fundo, cadê os meus ídolos do lar aí que você... Ele foi atrás dos ídolos, na verdade, né? É verdade, olha, andar 500 quilômetros passou atrás de ídolo, eu não sei o que esse homem tinha na cabeça. Você vê como é forte a idolatria na vida de algumas pessoas. Exatamente. Né? Quanta oportunidade ele teve de conhecer o Deus de Jacó, futuramente anos, o Deus de Israel. Quanta oportunidade ele teve, né? Assim há pessoas entre nós hoje, duras, resistentes à verdade que tão prontamente Deus oferece, né? E Raquel agora, mais uma vez, engana agora o pai, né? Há uma história de engano constantemente. Agora, Sim. Raquel é que engana ao pai. E é engraçado, porque Raquel fala, ela senta sobre os ídolos e fala, pai, eu não posso, sou com a costume das mulheres, eu não posso cumprimentar o Senhor. Então, claro, Labão recorreu todo o lugar e não achou os ídolos. E aí vem uma briga, uma discussão entre Jacó e o sogro. Jacó falando, o Senhor está me acusando de ter roubado quando eu não roubei. Muitas vezes a gente fica brava porque sente que está vivendo uma situação ruim e muitas vezes o pecado de outra pessoa traz consequências na minha vida. O pecado do pai traz consequências sobre a vida da família, sobre a vida dos filhos. O pecado dos filhos vai afetar a vida dos pais. O pecado de Raquel, com certeza, trouxe consequências para Jacó e para toda a família, né? Mas ali agora ocorre um pacto, né? Labão fala, tá bom, então você não passa para cá, que eu não passo para lá. Olha a situação, pastor, porque ele sabia que lá na frente tinha o irmão dele. E ele tinha que encontrar com esse irmão. E eu acho que ele pensava, bom, se não der certo, qualquer coisa, eu volto, peço perdão. Agora ele está numa situação que não pode voltar mais. É uma ida sem retorno. Exatamente. Me permita fazer só uma pequena observação de Raquel. Sim. Aqui. A falha de caráter de Raquel é uma influência da falha do caráter do pai. Sim. Aqui a gente tem que observar uma coisa importante, viu? A influência dos pais sobre os filhos é uma coisa certa, né? Nós podemos influenciar nossos filhos para o bem ou para o mal. O caráter de nossos filhos podem ser manchados por atitudes errôneas da minha parte como pai. Então, que ponto importante esse aqui, viu? Impressionante. Mas agora ele está nessa situação, pastor. Não pode voltar mais.
Deus sempre coloca a gente nessa situação, Jonathan. Às vezes vamos pensar, Deus me esqueceu, Deus esqueceu de mim. Não, Deus fala, Jacó, você se refugiou no seu tio, no seu sogro, esse refúgio vai desaparecer. Você tem medo do seu irmão, você vai ter que enfrentar a seu irmão. Deus tem que deixar a gente, eu ouvi uma frase uma vez maravilhosa, pendurada no vazio, para que a gente aprenda a confiar em Deus. Mientras Jacó tinha a proteção do seu sogro, a proteção da família, das mulheres dele, estava tudo certo. Mas quando ele fica sem poder voltar e tendo que chegar à sua terra, aí é quando Jacó, de repente, tem que confrontar a realidade. Olha, aqui fala, por exemplo, também, que apesar de estar nessa situação, chega num local que ele vê 2 anjos. Sim. E eu fico pensando, por que Deus mandou esses 2 anjos até ele? Até ele dá o nome lá de Manaim, né? Quando ele viu os 2 anjos, ele chamou aquele momento ali, ele diz aqui, vai chamar Manaim, né? Esses 2 anjos representam Deus está presente, Jacó. Pode ficar tranquilo, Deus está presente. Assim como Deus esteve presente em cada momento da sua vida. Tanto é que quando Jacó ele dá a bênção a José futuramente, ele diz assim, o Senhor sempre esteve comigo. Manaim, o Senhor está presente, né? Então a pessoa, às vezes pode até enganar, se afastar de Deus, mas Deus não desiste do ser humano. Ah, não. Graças a Deus. Porque se ele desistisse, estaríamos completamente... não teríamos. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouco, mas eu queria ainda mencionar o seguinte aqui. Quando a gente tem medo assim, de alguma coisa, né? A gente vai devagarinho, a gente não sabe o que faz. E parece que Jacó foi procurando assim alguns escapes para encontrar com o irmão, né? Parece que ele era especialista em pensar e tramar alguma coisa, né? Embora isso que ele estava fazendo não estava errado, né? E também Deus sempre trabalhando por trás, ou seja, Esaú também, pelo jeito, ficou sabendo o que estava acontecendo. E parece que Deus também toma a iniciativa do outro lado também, não é, Silvina? Com certeza. O Jacó está tentando conseguir ou solucionar o problema do seu jeito. Começa a mandar presentes para o irmão, sabe? Essa estratégia é bem velha, porque a gente ainda hoje utiliza essa estratégia, né? Exato. Começa a mandar presentes, manda uma mensagem muito positiva para o irmão, mas detrás de tudo isso, Jacó ainda tinha medo. E o irmão guardava silêncio, parecia que estava, de fato, ele estava vindo com um exército, né? E isso apavorou a Jacó. Agora eu fico pensando que na mente de Jacó, ele guardava aquele último momento que ele havia saído de casa, né? Que o irmão falou assim, eu acabo com a tua vida ainda. E ele conhecia o irmão, né? Sim. O irmão era um caçador, era alguém forte, né? É. Então havia... Agora, eu percebo aqui uma coisa, agora ele ora. E ao orar, ele se coloca nas mãos de Deus. O que ele podia fazer mais, né, pastor? Ele não tinha mais nada o que fazer. Ele ora a Deus e ele relembra a bênção, ele dizendo, Senhor, o Senhor prometeu que eu voltaria. Então ele relembra essa bênção. Então o Senhor, por favor, agora me proteja, me ampara. Ele tinha realmente muito medo, mas ele tinha certeza de que Deus estava presente, né? O livro de Isaías tem um texto que diz assim, vinde apresentar vossa demanda diante do Senhor. É correto uma pessoa assim, dialogar com Deus e falar, Senhor, o Senhor prometeu isso e tal? Sim. Você sabe, há uma coisa interessante na Bíblia. Nós podemos discutir com Deus, podemos brigar com Deus. Jacó brigou com Deus, é o que nós estamos vendo aqui. Sim, sim. Agora, há uma coisa que Deus não aceita. Nós não podemos brincar com Deus, que é o que algumas pessoas fazem. Você pode arguir com Deus, né? Isaías fez isso, Davi fez muito isso, mas você não brinque com Deus. Deus não é um Deus de brincadeira. Algumas pessoas brincam com Deus, conhecendo a verdade e não vivendo essa verdade. Estão brincando com Deus. Isso é perigoso, né? É perigoso. Agora, discutir com Deus, sabe? E até brigar com Deus nesse sentido aqui, né? É lindo. Uma experiência linda. Antes do verso 22, que para mim, o capítulo 32, a partir do verso 22, para mim é uma das histórias mais importantes da Bíblia, pessoalmente. Mas até o verso 22, eu percebo como Jacó fala com Deus, como Deus manda as promessas para Jacó, dá certeza, dá segurança para Jacó, mas Jacó não termina de confiar em Deus. E eu tenho a impressão de que Jacó não se sentia perdoado
pelo engano que ele tinha feito com o pai. E mientras a gente não se sente perdoada, mientras a gente não vive a experiência do perdão, a gente não consegue confiar nas promessas de Deus. Por isso o perdão é tão importante, porque eu consigo me relacionar de novo com Deus. Porque Deus está fazendo tudo para que Jacó tenha segurança, para que Jacó fique tranquilo. Jacó não fica tranquilo, porque ele não se sentia perdoado ainda. E eu imagino também que esse tempo todo que foi passando, Esaú também foi esquecendo um pouco, porque o tempo cura as feridas, né, pastor? A cura, o tempo cura, a saudade também. E outra, havia o vínculo sanguíneo entre os dois, sim. Não é verdade? E Deus trabalhando também no coração de Esaú, tá certo? Jacó coloca a família na frente, na verdade ele mandou alguns presentes e tal, e ele parece que fica sozinho agora. E ao ficar sozinho, ele começa a orar. Eu lembro que o senhor falou sobre as 40 madrugadas com Deus, parece que ele passou a madrugada toda, né, pastor? Foi verdade. na verdade, ele está sozinho e a Bíblia menciona que alguém o tocou. Ele imagina que esse alguém poderia ser um assaltante ou até um inimigo mortal. E ele começa então a travar ali uma luta física mesmo, uma luta, tá certo? Mas ele estava lutando com o próprio Deus. Nós temos várias evidências na Bíblia, sim. Patriarcas e profetas do Espírito de Profecia, que menciona, era o próprio Deus. Ele percebe que é o próprio Deus quando Deus toca de forma não humana na sua coxa. Deus toca com o seu dedo. Ele percebeu que a força que vinha dali era uma força sobrenatural. E ele reconhece que era um ser sobrenatural. E louvado seja Deus que ele reconhece que era o próprio Deus ali presente. Você imagina que momento maravilhoso esse na vida de Jacó. Ele sabendo que o próprio Deus estava presente ali. E esse momento foi fantástico, né? Porque ele segurou Deus mesmo com tudo que ele podia. Ele disse, enquanto não me abençoares, você não sai daqui. Agora, eu acho interessante essa frase de Deus, né? Deixa eu ir. Deus sempre pede para ficar. Agora ele diz assim, eu vou, né? Essa frase é muito interessante, ela é muito profunda. Talvez Deus não queria, porque estava ficando claro, talvez ele não queria que outras pessoas participassem desse momento que é pessoal. A salvação é um momento pessoal. Sim. Né? Ou talvez ele não queria que Jacó olhasse para o seu rosto, poderia até sofrer algum dano. E também, quando Deus diz assim, eu preciso ir, Deus está manifestando ali a sua justiça. Deus está demonstrando ali que o ser humano não pode participar da justiça de Deus. É Deus quem faz justiça, né? Foi um momento maravilhoso na vida de Jacó, não é? Maravilhoso. Esse encontro com Deus, esse reconhecimento dele. Que bom se nós pudéssemos ter esse encontro com Deus. E podemos, hein? Eu acrescento, a gente não só pode, como a gente deve ter a experiência de Jaboque. Para mim, a experiência de Jaboque é uma experiência fundamental na vida espiritual. É a experiência onde eu vou me render completamente a Deus. O Jacó tinha um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, mas ele não estava completamente entregado a Deus. Mas nessa situação, acontece algo maravilhoso, que é que Deus muda o nome de Jacó. Para a cultura de Jacó, o nome era uma expressão do caráter dele. Sim. Os nomes eram colocados não porque eu gostava, a mãe gostava, o pai gostava, sino porque revelavam uma característica da pessoa. Então, nessa ocasião que o nome é mudado de Jacó para Israel. E é terrível, porque o nome Jacó significava que alguém que quer usurpar o lugar do irmão, o enganador. O nome é terrível, o nome de Jacó. Sim. E Deus coloca o nome de Israel, que significa quem luta com Deus, ou que significa Deus luta. E é maravilhoso o nome. Quer dizer que nesse encontro, Jacó é transformado. E a expressão, além de tudo, a expressão de Jacó, eu acho que tem muito de ironia, sabe, na frase de Deus, me deixa ir, que eu tenho que ir. Acho que tem uma ironia e um desafio para Jacó. Eu tenho que ir embora, você que vai fazer? E Jacó faz uma coisa maravilhosa, Jacó é quase temerário, fala, não, ele não vou te deixar ir. Ele fica aferrado fisicamente a Deus. Deus não consegue se mobilizar, sabe? Porque ele fala, eu não vou te deixar. Eu preciso da tua bênção. E essa é a experiência espiritual que a gente tem que alcançar. A gente tem que teimar na presença de Deus. A gente tem que perseverar na presença de Deus. Eu não vou te deixar até que o Senhor não me abençoe. Eu acho que essa experiência é fundamental para que a vida espiritual tenha sentido para a gente. Perseverar e teimar na presença de Deus. E deixa eu só acrescentar uma coisinha que eu acho muito importante aqui.
uma das grandes bênçãos que Jacó recebe de Deus aí é o perdão. Agora, você vê o perdão aqui em dois aspectos. Ele é perdoado por Deus, ele é perdoado pelo irmão. Ou seja, ele tem a cura espiritual e a cura emocional. Sabe que há muitas pessoas entre nós que estão emocionalmente doentes porque não receberam ainda o perdão, não receberam aquele abraço gostoso, né? E às vezes não se sentem também perdoadas por Deus. Né? E Jacó, veja que a mudança do nome Jacó para Israel está relacionada também a um simbolismo da mudança de vida que ele teve. Né? E essa é uma promessa que Deus faz para nós hoje. Né? A mudança de vida, é possível mudar. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é o fato de Deus ter tocado Jacó, porque eu tenho olhado na Bíblia outros episódios que Deus toca. Por exemplo, Isaías, Deus pede ao anjo que toque os seus lábios com uma brasa e o seu pecado é tirado. Eu vejo Daniel assim prostrado e aí o anjo vem e toca nele e fala, olha que maravilha, o Senhor me tocou e me fortaleceu. É coisa boa, mas no caso de Jacó, ele toca e o sujeito fica ali caído no chão e vem mancando. Às vezes o toque de Deus desmantela a pessoa, mas com certeza. Para trazer algo bom para a pessoa. Né? O toque de Deus, quando Deus chega na minha vida, Ele transforma, Ele muda. E essa presença de Deus muitas vezes é dolorosa, porque a situação foi dolorosa fisicamente para Jacó. Então eu percebo que para viver uma vida espiritual plena, a gente não só precisa fé, a gente precisa coragem. Porque quando Deus chega na minha vida, a transformação que Ele vai fazer muitas vezes é dolorosa. Eu vou perder família. Eu vou perder amigos, eu vou ter que deixar meu lar. A presença de Deus na minha vida pode deixar consequências dolorosas. Por isso, a vida espiritual plena é só para aqueles que têm fé e que têm coragem. E eu percebo aqui, por exemplo, que ele pede para olhar o rosto de Deus. Olha, ele pergunta quem é Deus, né? Qual é o seu nome? Né? Como se ele não soubesse quem era, né? E ele dá um nome naquele local de Peniel, Peniel. Não é isso? A face de Deus. A palavra Peniel, assim, literalmente é a face de Deus, o rosto de Deus. Né? Jacó já tinha mudado o nome lá atrás de Betel, depois ele mudou o outro nome, Manaim, quando viu os dois anjos, agora ele põe Peniel. Ele diz assim, eu vi a face de Deus e não morri. Né? Que experiência maravilhosa. Aqui há uma grande lição para nós. Paulo diz lá em Gálatas, e ele reforça muito isso em Hebreus, é possível hoje nós irmos à presença de Deus. Coisa maravilhosa. E é essa a proposta que hoje esse movimento das 40 madrugadas está fazendo para cada irmão. Você se levantou pela manhã, vá primeiro à presença de Deus. Do jeito que você se levantar, vai à presença de Deus, se curve perante esse Deus, ouça o que esse Deus tem a falar para você, ouça de Deus qual é o propósito dele para a tua vida naquele dia, na verdade. E foi exatamente isso aqui que Jacó fez. Peniel, eu vi o Senhor face a face. Deus é revelado hoje na palavra. Sim. Jesus é revelado na palavra. E nós podemos cada dia ir à presença de Deus. Porque a salvação, você sabe, é por um dia. Nós somos salvos todos os dias. Por isso que Jesus diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia do amanhã. Então, cada dia, ao acordar, eu deveria ir à presença desse Deus, Peniel, face a face, através da palavra, e receber a bênção, né? A bênção de Jacó foi fantástica, né? Ele agora voltou tranquilo, foi muito abençoado, a família foi abençoada, tudo que ele tinha foi abençoado. É o que nós mais desejamos. Sim. Nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus porque nós queremos bênçãos. Você quer uma bênção especial? Então vá à presença de Deus. Você acordou de manhã, do jeito que você se levantou, vai à presença de Deus. Isso é uma coisa muito importante. E a Bíblia relata que o encontro foi emocionante, né, Silvina? Com certeza. Eu imagino um medo. Jacó já é um homem transformado. Ou seja, o Jacó ficou em Jaboque. Agora é Israel que vai ao encontro do irmão. E acontece algo maravilhoso. Eles se olham. Eu tinha certeza de que Esaú vinha com muito ódio ainda. O que Jacó tinha feito é roubar a bênção divina de ele, era algo terrível. E quando Esaú olha para o irmão, eu imagino que Jacó, convertido em Israel, já ele tinha um semblante que lembrava a Deus.
Ele tinha a paz de Deus na sua vida, no seu corpo, na sua presença. E isso mexeu com o coração de Esaú. Ele disse que eles se abraçam e começam a chorar. Eu imagino eles que nem duas crianças, sabe? Começando a chorar. E isso é maravilhoso. Quando a presença de Deus está na minha vida, quando a presença de Deus me transformou, essa presença de Deus também mexe com outras pessoas. Também transforma outras pessoas e cria vínculos com as outras pessoas. Eu começo a me conectar emocionalmente, afetivamente com as outras pessoas. Todo muda. Eu queria fazer uma aclaração. A religião não muda ninguém. A única coisa que transforma é a presença de Deus. Jacó foi uma pessoa religiosa e fiel a Deus durante toda a sua vida. Somente quando ele lutou com Deus, ele foi transformado. E porque ele foi transformado, ele se encontra com o irmão e vive a situação de sanidade emocional que o pastor estava falando. É a presença de Deus a que transforma as pessoas. Maravilha. Agora, a atitude de Jacó, você veja. Bom, Salomão já diz, né, que a palavra branda, ela aplaca a ira. O silêncio de Esaú, ele é um silêncio assim, você não sabe por que ele vinha. Mas quando Jacó se curva, Jacó que pede perdão, né, ele não aguentou. Né? Então, talvez isso precisaria acontecer na vida de muitas pessoas. Eu acho que Esaú tinha esquecido que ele amava Jacó. Ele tinha esquecido e ele amava. E nesse momento Deus traz essa lembrança. Há muitas pessoas entre nós, doentes, volto a dizer, emocionalmente, precisando de um perdão. Né? Que maravilhoso quando um irmão pode ir ao outro irmão e pede perdão, se abraçam e voltam a ter assim, um relacionamento de paz, de alegria, não é? Agora, a Bíblia relata que os dois irmãos estão presentes no sepultamento do velho pai. Eu imagino que ele teve chance de chegar para o pai e pedir perdão ao pai, né? Pelo menos dá essa impressão. Sim. Com certeza. Se ele viu o pai, né? Mas sem dúvida. Sem dúvida. Ele refez o passado. Sim. Ele fugiu, o passado o acompanhou, ele volta e refaz o passado. Que oportunidade maravilhosa, né, ele teve. Muito bem, nosso tempo está chegando ao final. A gente poderia continuar falando da história de Jacó, quantas lições tem aí, mas na próxima semana a gente vai passar para outro personagem, né? Mas eu queria ainda que, Silvina, você em poucas palavras, extraísse mais alguma lição da vida de Jacó para os nossos amigos telespectadores. Eu recebi hoje uma frase, um provérbio chinês, e eu pensei, eu tenho que compartilhar isso no programa. Eu vou ler primeiro em espanhol e depois passar para o português. Diz: "Ámame quando menos lo merezca, já que é quando mais lo necessito." Jacó cometeu muita besteira na sua vida, cometeu erros e enganos muito, muito terríveis para Deus. E Deus constantemente amou a Jacó, não porque Jacó merecia esse amor, sino porque esse era o momento em que ele precisava do amor de Deus. Deus vai te amar não quando você mereça o amor, sino quando você precisa do amor dele. Quando você mais pecados tenha cometido, quando você menos mereça o amor de Deus, é quando Deus mais vai te amar, porque você precisa desse amor. Eu acho que o que a história de Jacó deixa é o amor ilógico de Deus por nós. Deus vai nos amar não porque a gente merece, sino porque a gente precisa desse amor. Tudo bem. Pastor Ivan Canhadas. Olha, eu tenho trabalhado com muitas famílias e quando um casal está em conflito, é muito comum você ouvir o seguinte: pastor, ele não muda, não tem jeito, pastor, não adianta mais, eu já cansei. Ou ele fala isso em relação a ela. Eu gostei muito da lição quando ela diz assim: olha, Jacó não é mais Jacó, ele é Israel. Essa mudança de nome representa mudança de vida. Aqui está bem claro, pelo poder de Deus, pelo toque de Deus, é possível você mudar. Então aqui fica um apelo meu para os nossos ouvintes. É possível mudar de jeito, mudar de conduta, mudar de comportamento. Pelo poder de Deus é possível mudar. Você entende? E há muitas pessoas precisando de mudança. Eu acho que nada é mais definitivo do que as mudanças. Não é verdade? E Deus dá essa oportunidade para nós. Mude, meu filho, muda de comportamento, de jeito e tantas outras coisas, né? E vai ser feliz. Né? Jacó foi muito feliz depois, né? E Deus quer que nós sejamos felizes. Eu sempre digo, sabe, esse negócio de ser muito durão, ele é bom para parede, né? Muro, assim, tem que ser durão mesmo, né? Mas ser humano não, seja flexível, permita o Espírito de Deus te mudar. E eu insisto, quando você vai cada manhã à presença de Deus, Ele dá esse poder de mudança. É algo assim maravilhoso.